Olá, meu querido povo brasileiro, fazendo aqui um vídeo hoje diferente para vocês. Deixa eu baixar um pouco aqui esse ar-condicionado, está muito alto, senão vocês não me escutam. E enquanto estou dirigindo hoje, eu quero falar para vocês o alerta, que está acontecendo por aqui nos Estados Unidos das pessoas que são cidadãos americanos, naturalizados, feito eu, por exemplo, que estão acontecendo seríssimos, vou até ver se está aqui, que eu preciso, muito, documentos na mão, porque se eu tiver separado por uma situação qualquer que eu causei na rodovia ou sei lá, por aí, e aí a polícia daqui do Alabama, ela tem um convênio, com a imigração, e ela pode perguntar se eu sou cidadão-americano ou estou legal no país ou não. E mostrar somente a drive license não está podendo mais ser solução. Pelo contrário, o que eu estou vendo é que eles estão recolhendo o pessoal, colocando dentro de uma van, desaparece por em torno de 10 dias, e a família que vai ter que ir atrás descobrir aonde está o paradeiro do seu familiar. E existe um documento que eu tenho, que faz tempo que eu tirei, logo quando eu virei cidadão americano em 2019, ao aplicar para minha, meu passaporte americano na época, no correio, chamado passaporte americano terrestre, tá? Terrestre. Tem o passaporte que você viaja, dos Estados Unidos para fora via avião, e tem o passaporte terrestre que você pode usar quando você viaja de navio ou está fazendo uma rota por aqui de carro, indo para o Canadá ou para o México, e apresentando esse cartãozinho, você pode comprovar que você é sul-americano. Não tem como fazer fraude nisso aí, E eu uso, e ele não é caro. Eu lembro que me custou, $40, uma coisa assim. Não sei o valor atualizado, até que agora para 2025. E a pessoa pode conseguir, mas claro, só consegue isso aí as pessoas que têm cidadania, tá? Quem tem green card não pode tirar. Quem tem green card tá correndo risco de ser pego, levado, ainda mais se tiver cometido algum crime no passado, algum problema com a justiça americana antes de ter recebido um green card ou pós recebido o green card. Essa é a realidade de hoje que temos deste ano. E os casos que eu tenho escutado, assim, são casos assim, meio assim, sem noção. O primeiro caso foi de um rapaz que estava andando de carro, visitando os familiares dele no México, atravessou a fronteira. Ao entrar no país, ele foi barrado. Isso ele mostrando que é cidadão americano. A imigração entendeu que esse cara estava ilegal, entendeu? Numa época nos Estados Unidos, e resolveu prender o cara. E prendeu o rapaz por 10 dias, entendeu? Até quando ela alegou que cometeu um erro, porque ele não tinha visto no sistema, que ele já tinha comprovado, e que ele já era cidadão, aquela coisa toda. Quando ele esteve legal, ele era menor de idade. Mas com o passar do tempo, a vida dele foi mudando. O segundo caso que eu vi foi de uma família em que a mulher estava indo se apresentar para a entrevista do green card, pro visto green card de casamento, marido cidadão-americano, os filhos cidadão-americanos, e ela foi se apresentar, de Guatemala. Na hora da entrevista, a primeira parte da entrevista, os dois estavam juntos,
E na segunda parte da entrevista, que isso muitas vezes acontece, o oficial da imigração pediu para separar, para ter as perguntas íntimas, né? Para ter certeza que realmente o casamento ele é verdadeiro. Porque agora está bem apertado, né? Para descobrir, por exemplo, você fazer um casamento falsificado, né? Aconteceu muito aqui nos Estados Unidos. Então agora está complicado. E nisso aí, o marido terminou a entrevista dele, ficou lá de fora esperando a mulher sair da entrevista dela. Quando ele viu os oficiais prendendo ela, colocando dentro de uma van branca e desapareceu. Fim. E não viu mais ela. E a imigração, na hora, não justificou para o marido por que estava levando a mulher dele. Foi necessário que os filhos dela, com o marido, né, fosse entrar com um advogado para descobrir o que estava acontecendo. E aí descobriu que quando ela era solteira, ela entrou pelos Estados Unidos ilegalmente através da fronteira. E com o passar do tempo, né, casou com esse atual marido, mas demorou um pouco, né, para ela aplicar, né, o green card. Casou, teve os filhos americanos, teve tudo. E o sistema viu isso e na mesma hora resolveu despachar ela de volta para Guatemala, onde ela já tinha uma vida montada, tá, de 20 anos de América. Simplesmente assim, tá desse jeito. Terceiro caso, esse foi até polêmico. Uma senhora, ela foi parada pela imigração, no meio da rodovia, uma situação qualquer assim, pediram os documentos e ela na hora apresentou somente, né, a drive license dela, dizendo que era essa da americana. A oficial da imigração não acreditou. É como eu digo a questão: se você não está com o seu passaporte, né, que é o terrestre, não adianta nada. E essa mulher, além de ser cidadã americana, tá, naturalizada, ela é uma advogada de imigração. Nesse caso, a demora foi de 3 dias, soltaram ela logo, porque ela começou a mostrar os direitos que ela tinha, mas os direitos também de não ter direito. Ela foi solta e ela não pode processar o Estado, tá? A lei americana diz que é um direito que os oficiais de imigração têm de pegar você, investigar você, e se eles cometerem alguma gafe, algum erro, não quer dizer que você vai poder processar o Estado. Não tem nada de direitos humanos, sei o que, não. É a lei dos Estados Unidos, tá? É assim que funciona aqui as coisas. Houve um outro caso também parecido com esse, dessa vez era com um rapaz que também, ele era sul-americano naturalizado da Califórnia, também advogado de imigração, foi pego também. Enfim, a imigração tá descontrolada, esse é o meu ponto de vista. A polícia da imigração, na verdade, né, tá descontrolada no desespero de querer cumprir a meta do presidente, que foi de prender, pelo menos neste primeiro ano do governo dele, de 1 milhão de pessoas, segundo ele, indocumentadas. E o princípio ativo dele é o quê? É que são pessoas, maioria, criminais. Mas tem muita gente que não tem ficha criminal. Então, tá uma bagunça. Fora o que está acontecendo, né, com muita gente que tem green card e está tendo problema de entrar nos Estados Unidos. Como cidadão, não. Na hora da entrada, eles estão perguntando apenas, perguntaram a mim, quando eu estive recentemente voltando de Londres, perguntaram a mim: que motivo tal você escolheu isso? E eu, na hora, falei para eles: olha, eu tô, entendeu,
Estava de férias e passei 4 dias. Bem-vindo aos Estados Unidos. Pronto, não me perguntaram mais nada. Enfim, o que eu posso dizer é que se você é sul-americano naturalizado feito eu, tire o seu passaporte terrestre, tá? Para que você não passe por nenhum problema à frente. Eu mesmo que pretendo em breve fazer algumas viagens de carro em alguns estados americanos onde tem fronteira, eu não quero ter problemas nenhum nas minhas pequenas férias, tá bom? Para vocês que ficam aí, aquele abraço.